investimentos será que eu escolheria na corretora Rico? Pois hoje eu vou abrir a corretora aqui para vocês e mostrar quais eu escolheria. Vamos lá? Eu abri aqui a minha conta na Rico, entrei na parte de renda fixa e emissão bancária para falar para vocês quais ativos eu investiria e por quê. Mas antes de eu entrar aqui nas recomendações, a primeira coisa que eu faço quando eu vou entrar na corretora e ver se eu vou investir num título ou não, é entrar primeiro nas taxas referenciais B3 e ver qual que é a taxa pré-fixada para aquele período que eu quero, tá? Então vamos supor que eu estou analisando comprar ou não um CDB de 1 ano. Eu venho aqui em taxas referenciais, lembrando que são dias corridos, então eu quero 1 ano, eu vou 365 dias. Aí acho aqui o 365, que no caso é em torno de 11,47, vai, porque o 360 tá 11,46 e o 373, que já passa um pouco, tá 11,48. Então vamos usar 11,47, tá? Então essa é minha taxa pré-fixada para 1 ano. Aí eu entro aqui na minha planilha de transformar as taxas e coloco 11,47, tá bom? Aqui nessa planilha de conversão de taxas, eu já vou saber, por exemplo, que se eu quiser transformar essa taxa pré numa taxa isenta de R, como seria? Então, se eu colocar aqui, vai, 11,47 em 12 meses, 12,01, né? Afinal, vamos colocar um pouquinho mais por conta do imposto de renda, para virar o imposto de renda para 17,5%. Eu teria, por exemplo, uma taxa isenta do mesmo período de 9,46% pré-fixada. Ou seja, eu sei que um pré-fixado a grosso modo 100% do CDI vai estar em torno de 11,47%, e um pré-fixado isento, por exemplo, uma LCI, LCA pré-fixada, deveria estar em torno de 9,46%, tá? Eu convertendo essas taxas, eu já tenho esses números na cabeça. Então, quando eu entrar na minha corretora e ver um título de 1 ano, né, 1 ano e 1 dia, eu já vou saber que eu vou ter que trabalhar com taxas de 11,46 para não isentos e 9,46 para isentos, tá? Aí, no caso, esse 11,47 em termos de pós-fixado seria equivalente, grosso modo, a 100% do CDI. Por que, Marília, seria equivalente a 100% do CDI? Porque o mercado espera que a trajetória do CDI dê um CDI médio no período de 11,47. Ou seja, se o mercado acertar e a trajetória do CDI for exatamente aquela, se eu tenho um CDB a 100% do CDI, eu vou ganhar uma taxa média de 11,47, tá? E isso corresponde a quantos por cento do CDI se for isento de imposto de renda, se for uma LCA pós-fixada? 82,50% do CDI. Então aqui, nessa tabela, eu já consigo ver, por exemplo, se eu pegar um título a 12%, vai equivaler a 104,62% do CDI. Ou se for um título isento de R, vai equivaler a 86% do CDI. Tá? Então, nessa planilha eu já consigo transformar minhas taxas de um jeito fácil e sempre que eu for ver se eu faço ou não faço um investimento, eu já tô com essas taxas na cabeça, tá? Então, entendo essas taxas, eu vou para minha conta da Rico para ver se eu faço e não faço. Lembrando que essa planilha, se vocês quiserem, está totalmente disponível para vocês de forma gratuita, deve ter o link aqui em algum lugar do vídeo e vocês podem fazer o download da planilha de vocês e ir acompanhando junto comigo. Vai, vamos lá! Então, eu entrei aqui e ordenei por vencimento. Lembra do que eu falei para vocês? A não ser que o título tenha liquidez diária, eu prefiro que ele seja pelo menos de 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos de vencimento, né? Por que isso? Porque aí eu me aproveito do benefício do imposto de renda regressivo. Só que quando eu trabalho com CDBs, LCIs, LCAs, eu não gosto que ele seja muito acima de 2 anos. Por quê? Em não tendo liquidez diária e sendo acima de 2 anos,
eu fico 2 anos travada com aquele investimento e não consigo sair se eu precisar. Então imagina que eu comprei um CDB a 100% CDI com vencimento em 5 anos. Só que depois do primeiro ano apareceu uma super oportunidade de fazer 30% com marcação a mercado. Eu não vou conseguir fazer porque eu tô travada num CDB de 5 anos, né? Então eu não gosto de trabalhar com títulos bancários muito longos, porque os títulos bancários não têm liquidez, a não ser os títulos de liquidez diária, tá? Então eu não gosto de trabalhar muito curto, afinal você perde o benefício do IR regressivo, e também não gosto de trabalhar muito longo, porque é um título sem liquidez. Então percebe que eu vou trabalhar os CDBs LC e LCA na minha carteira com um tipo muito específico de investimento, que são aqueles investimentos de curto prazo, portanto abaixo de 2 anos, que não precisam necessariamente de liquidez, e aí eu vou usando esses títulos para render um pouquinho mais do que o CDI, tá? Então é nessa situação específica que eu uso títulos bancários, tá? Ou se eu preciso de, por exemplo, liquidez diária 100% CDI para o dinheiro de caixa que eu vou usar em menos de 1 ano, por exemplo, né? Então, quando eu coloco aqui por vencimento, a primeira coisa que eu me deparo são os títulos de liquidez diária, de vencimentos curtinhos e de liquidez diária. E a gente vê aqui Banco BV, né, que é Banco Votorantim, que é um banco que a gente gosta, um banco seguro, a 100% do CDI. Aí depois tem PagBank, que a gente já não gosta tanto, e aí depois entram uns títulos curtinhos aí, por exemplo, o CDB do PagBank é 117 do CDI. Só que é para 1 mês, né? Esse título vai pagar imposto de renda de 22,5%. Então, se você não precisar que ele seja tão curtinho assim, é melhor você pegar um mais longo, né? Porque você vai pagar um imposto de renda enorme nesse CDB. Então, isso também você tem que tomar cuidado. Aí tem aqui 100% de liquidez diária, mas eu prefiro outro investimento. Banco Volkswagen, acho ok, enfim, mas também de 1 mês, né? Tá vendo? Tem liquidez só no vencimento, então não faria. E aqui tem 150% do CDI, liquidez diária para 2 meses na XP, né? No banco XP, que você pode investir de 10 mil a 100 mil reais. Esse aqui eu gosto. É 150 do CDI, mas você vai pagar imposto de renda de 22,5%, né? Você vai pagar a alíquota máxima, então no final esse percentual vai cair em relação a outro tipo de investimento, mas é um percentual legal, né? E você pode fazer até 100 mil reais, é pouco. No final, quando você for fazer as contas mesmo, vai dar um pouquinho a mais do que, enfim, um investimento a 100% que você deixasse por mais tempo, né? Mas vai uma merreca a mais, mas dinheiro é dinheiro, né? A gente aceita. Aí tem aqui Banco CNH, BMG com liquidez diária, tem vários aqui a 100% do CDI com liquidez diária. E aí, ó, tem aqui para 3 meses a 10,64. Vamos ver nas taxas referenciais da B3 para 90 dias, quanto que estaria a taxa? Que seriam 3 meses, né? Tá 10,60. Então você vê, você acha Stellantis a 10,64, né? Enquanto a taxa oficial para 3 meses seria 10,60. Então tá um pouquinho acima de 100% do CDI. E aí você já pode fazer as suas conversões. Enquanto o Banco Volkswagen, por exemplo, tá 10,60, que é exatamente a taxa que está na B3, seria exatamente um 100% do CDI. Temos também, tá vendo? O pós-fixado do Stellantis a 10,5, a 100,5%, Volkswagen 100,025, que foi grosso modo que eu falei lá para vocês. E aí temos aqui vários de liquidez diária, por exemplo, de 3 meses, né? Já que você vai pegar liquidez diária, pega um com vencimento mais longo, né? Não precisa pegar o de 3 meses, pega de 1 ano, por exemplo, né? Que daí você tem a liquidez diária, você pode sacar a hora que você quiser. E aí se você sacar de uma forma mais longa,
você vai ter um benefício do imposto de renda regressivo. Então, se é de liquidez diária, eu não pegaria de vencimento curto, tá? Eu pegaria o vencimento mais longo que eu consegui para me beneficiar aí do imposto de renda regressivo. Aí eu fui um pouco mais para baixo aqui e acabou os vencimentos. Provavelmente ele não está carregando os mais longos, então vou fazer o contrário. Eu vou subir e colocar o vencimento mais longo primeiro e o vencimento mais curto depois, né? Vamos ver o que aparece com vencimentos bem mais longos, por exemplo, 2 anos, 3 anos. Os 5 anos, como eu falei para vocês, eu não gosto de usar, né? Mas vamos ver um pouquinho mais longos. Por exemplo, aqui tem Banco Master, agosto de 2032. Nossa, 2032 são 8 anos. Faria isso? Não, de jeito nenhum, tá? Um título completamente sem liquidez. No caso, esse aqui tem juro mensal, mas mesmo assim eu não faria. Sem considerar também que Banco Master, vocês já sabem, é um banco que eu já prefiro evitar, né? Eu prefiro outros tipos aí de investimentos. Depois do Master, temos aqui, por exemplo, LCA do BTG Pactual, então, portanto, isenta de imposto de renda, vencimento em 2029, então 5 anos a 87% do CDI. 87% do CDI é praticamente os 85% do CDI que você teria com o título a 100% do CDI, né? Isento de imposto de renda, que você paga 15% de imposto de renda com títulos acima de 2 anos, você teria 85% do CDI. Eu acho que vale a pena você se travar por 5 anos sem liquidez para ganhar 2,5% a mais do CDI? Não, eu acho que isso não faz o menor sentido. Mesmo que seja um banco seguro, como o BTG Pactual, não faria, porque eu acho que o prêmio é muito pouco para você abrir mão de liquidez. Na sua carteira de investimento, o mais importante é você ter flexibilidade para mudar essa carteira e se aproveitar das oportunidades. Então, quando eu chego, por exemplo, tem um cliente lá na Wealth que chega com uma carteira nova e ela está inteira travada em CDB longo, né? Títulos longos ou fundos que você tem cota em D, mas não sei quanto tempo, só pode resgatar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos e tal, fica muito difícil a gente fazer um bom trabalho, porque a carteira da pessoa já está totalmente travada e você não pode adequar as boas oportunidades do momento. Então toma cuidado em fazer CDB, LCI e LCA com vencimento muito longo, ou LIG, né? Muita gente adora LIG porque é isenta de imposto de renda, mas é um título sem nenhuma liquidez e geralmente é de vencimentos mais longos, né? 5 anos, enfim. Então tem que tomar cuidado também com a LIG para não ficar muito tempo travado na mesma oportunidade e aí não conseguir aproveitar as outras oportunidades que aparecem e que você precisa da liquidez para entrar nelas e para sair delas depois, tá? Então, mesmo aqui sendo do BTG, não faria. Vamos ver o que mais temos aqui. Temos Voiter, que foi comprado, né, pelo Master, temos Master a 122 do CDI, que são 2 bancos, né, que eu gosto de evitar. Aí temos aqui, ó, LCA do BTG, a IPCA mais 4,42. Muita gente me pergunta também, Marília, mas como é que eu transformo IPCA para pré-fixado, né? Isso é importante também. Como é que você faz essa transformação? A primeira coisa que você faz é chutar uma taxa de inflação para esse período. Então, vamos supor que eu acho que a inflação média vai ser 5%, tá? Aí eu coloco aqui 5%. Aí eu somo 1, tá? E multiplico pela taxa que ele está me oferecendo. Então, no caso aqui do BTG, é IPCA mais 4,42. Então, digito aqui 4,42%, né? E somo 1. E aí eu multiplico um pelo outro. Porque em finanças, em juros compostos, eu não posso fazer 5 mais 4,42. Eu tenho que fazer 1 mais 5 vezes 1 mais 4,42, porque são juros compostos, tá? Então, me sobrou aqui, se eu pego esse e tiro 1, me sobrou uma taxa pré-fixada de 9,64, tá? E aí, eu pego essa taxa
e vejo e comparo, por exemplo, com uma taxa bruta para ver quanto que eu acho que seria o justo. Como esse título é acima de 2 anos, deixa eu ver aqui de qual o vencimento do título. É agosto de 2029, então é um título de 5 anos, né? Então vamos pegar aqui na planilha, é igual a 12 vezes 5, né? São 5 anos, 60 meses. Qual que é a taxa referencial da B3 para esse período de 5 anos? Vamos ver aqui. Então vamos lá embaixo. Aqui, 1.800 dias, a taxa justa é 11,49. Vamos colocar na planilha. 11,49. 11,49 me daria uma taxa pré-fixada isenta, se fosse 100% do CDI, me daria uma taxa de 10,05. Mas ele está me oferecendo uma taxa de 9,64. Isso corresponde a 96% do CDI, grosso modo, tá? Então é como se ele estivesse me dando um título a 96% do CDI. Eu acho essa taxa boa, portanto? Não, acho uma taxa para 5 anos, né? 96% do CDI, eu acho pouco. Por quê? Principalmente porque quando eu entro, por exemplo, nos CRIs e nos CRAs e olho as taxas que eu consigo por volta de 5 anos, inclusive na Rico mesmo, ó, por exemplo, eu tenho títulos como CRI da Localiza, CRI da Redditor, a taxas de IPCA mais 6, né? Marfrig, IPCA mais 6,5. Vamos ver outras aqui. Raizen, IPCA mais 5,5. Raizen é super, né? Super segura. A IPCA mais 5,5. O outro tava 4 e pouco. Direcional, a IPCA mais 5,90. Então, eu tenho outros títulos igualmente seguros, ou até mais seguros, né? Por exemplo, MRV, a IPCA mais 7. Então, títulos a taxas muito maiores e também isentos. Títulos, inclusive, com taxas maiores do que a própria taxa da NTNB. Então, a NTNB hoje está IPCA, para esses vencimentos, né, de 29 a 32, está em torno de IPCA mais 6. Esses títulos, por exemplo, MRV, está IPCA mais 7 para 2032. Então, 1% acima da NTNB é isento. E é de uma empresa super segura. Então, esse do Pactual de 5 anos não faz muito sentido para mim, né? Fica parecendo que é uma taxa pequena, tá? Eu fico com a impressão que é uma taxa pequena e que não vale a pena. Então, essa LCA do Pactual aqui, a IPCA mais 4,42, me parece muito baixo, né? Pelo vencimento maior, e mesmo sendo isenta do imposto de renda, eu consigo coisa muito melhor nos CRIs e CRAs de risco muito parecido também AAA, de acordo com o rating, tá? Então, faria? Não faria, apesar de ser um risco que eu gosto. Aí, com taxas similares às taxas que eu acho em CRIs e CRAs, tem aqui CDB Voiter do Master, só que daí é um banco que eu tento evitar, então também não entraria nessas no CDB e entraria naqueles CRIs que eu falei para vocês, afinal, são empresas que eu acho mais seguras e estão com taxas maiores. Aí tem uns bancos aqui, por exemplo, que não tem nem rating, né? São uns bancos um pouco mais arriscados, que eu já prefiro evitar. O Financeira, por exemplo, prefiro evitar. Tem uma LCA do Pactual com uma taxa baixa também, mas para 2028, também prefiro evitar. Tem essa LCA do Pactual aqui para 2027 a 88 do CDI. E aí vale a mesma coisa que eu falei para vocês na outra. Para você ficar 3 anos com o título para ganhar 3% a mais do CDI, não acho que vale a pena abrir mão de liquidez, né? Então não faria. Agora, olha bem aqui embaixo aqui, essa LCI do Banco Inter. Aí é para 3 anos, também não gosto muito de 3 anos, tá? Mas olha só como a taxa tá muito maior.
95% do CDI. Aí você vai me falar assim, ah, mas o rating do Pactual tá AAA e o rating do Inter tá A-. Tem essa questão, o Banco Inter é mais arriscado do que o Pactual? Sim, mas também é um banco super seguro, tá? É um banco, inclusive, que tá crescendo pra caramba, que tá demonstrando ROI, crescimento de resultado atrás de crescimento de resultado. Então é um banco bem seguro, que eu gosto bastante, inclusive é nosso top picks aqui da carteira 10X do Ragazzi. É super seguro e tá pagando muito mais, né? Tá pagando aí 7% a mais do CDI para o mesmo vencimento. Então, se eu quisesse pegar um título de 3 anos isento, eu pegaria a LCI do Banco Inter e não a LCA do Banco BTG, tá? Preferia muito mais essa. Mas vamos olhar os de 2 anos, que são aqueles que eu acho tá mais no range que eu gosto de trabalhar, né? No caso dos CDBs e tal. Ó, temos aqui na parte de 2 anos uma LCA do BTG a 91% do CDI. Aí já gosto mais. Mas temos também, ó, do mesmo 2 anos, uma LCI do Banco Inter a 95% do CDI que gosto ainda mais, tá? Prefiro ainda mais, acho o Banco Inter um banco seguro. E aí tem também de 2 anos CDB da XP a 100% do CDI, né, com liquidez diária, que também gosto, acho uma boa oportunidade. Você vai pagar o mínimo do imposto de renda, né, de 15%, então gosto para quem precisa de liquidez diária, acho maravilhoso. E aí tem umas outras que eu já não gosto tanto do risco, né, o Will Financeira, falei para vocês. E umas mais curtinhas do BTG Pactual e PCA mais 5, que também acho uma taxa pequena. Então é isso, pessoal. O que eu achei assim da Rico? A Rico tem várias alternativas, né? Ela mistura bancos bons, como BTG, Inter, Votorantim, com bancos um pouco mais arriscados, né? Como Voiter, como Master. Então você tem que fazer a sua ponderação do quanto mais eles estão pagando de retorno e se vale a pena ou não. E ainda tem essa questão da liquidez, né, de ser liquidez diária ou não, e do vencimento. E eu já expliquei para vocês como é que eu gosto de trabalhar, né? Entre esses vencimentos de 6 meses a 2 anos, é exatamente o range aí que eu gosto de trabalhar, pelos motivos que eu falei. Então é isso, pessoal, essa é a forma que eu escolheria os meus CDBs na Rico. Se você ainda tem dúvida em relação à sua carteira, quais escolherem, coloquei um ativo aqui que eu saio ou não saio, né, de um banco que você não gosta tanto, será que eu saio, será que é melhor eu trocar, pago ou não o spread da corretora para trocar, porque o meu título não tinha liquidez, enfim, todas essas questões a gente pode ajudar você a interessar aqui na Nord Wealth. Então, se você precisar de um olhar mais focado na sua carteira, conversa aqui com a Nord Wealth, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lembrando que a primeira conversa é totalmente gratuita e sem nenhuma amarra, é mais para você mostrar a carteira mesmo e a gente explicar o modelo para você, como funciona aqui na nossa Wealth, para gerir o seu patrimônio e a gente ajudar a você investir melhor, tá bom? Muito obrigada a todos, pessoal, e até a semana que vem.